Oi, gente, eu sou a Paula. E eu sou o Guilherme, e esse é o Quarto Quarto. Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Aqui você encontra tudo sobre filmes, série e desenho. Hoje vamos falar sobre o terceiro episódio de WandaVision que estreou nesta sexta-feira às 5 da manhã pela Disney Plus. Vamos falar um pouco sobre o episódio sem spoiler e também com spoiler. Então, se você já assistiu e quer realmente uma análise do episódio com spoiler, clique nesse minuto que está aparecendo aqui em tela. Mas se você quiser saber um pouco mais somente sobre o sem spoiler, é só ganhar que a gente vai falar sobre a série. Antes, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentários e eu vou deixar aqui o link na descrição, o link tanto da crítica de WandaVision, tanto a crítica de outras críticas que eu estou fazendo. Lembrando que vou lançar nessa terça-feira a crítica de On Night in Miami e também vou lançar outras críticas ao longo dessa semana, mas em especial sobre alguns filmes e também sobre algumas séries, tanto da Amazon, tanto da Netflix e tanto da Disney Plus. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de me esquecer, veja os nossos canais parceiros, Arte 67, Resumo da Ópera e Aqui tem Spoiler, e os canais recomendados como Se Liga Lê, Cinéfilo Geek, canal do meu chapa, L79 e o Robertando. São ótimos canais de resenhas, críticas e análises que vale muito a pena vocês conhecerem. Então, sem mais enrolação, a vinheta, falamos sobre o terceiro episódio de WandaVision. O terceiro episódio de WandaVision primeiramente vamos falar um pouco sobre a série em si, porque a série, apesar de 3 episódios, é uma série que ela já começa bem. E eu acho que muito dessas coisas que vão acontecendo, eu vi recentemente de um canal, é um canal muito grande, e ela falou sobre a nossa ansiedade sobre a série, porque a Disney Plus ela tá lançando semanalmente os episódios, e cada vez que vai se lançando nossa curiosidade sobre os personagens e sobre também dentro da série é bem interessante. O fato que alguns personagens dos quadrinhos estão na série, como por exemplo a Mônica no segundo episódio, e nesse a gente vai ter ali uma outra personagem, mas eu acredito que é como se fosse a Mônica do segundo episódio, só que em uma outra época. E é uma série assim que brinca muito com a passagem do tempo, com a questão da fantasia, da magia, e juntamente com ele usa muito esses elementos das sitcoms, né, principalmente dos anos 70, né, como se você ainda não viu a minha crítica do primeiro e do segundo episódio, eu falei que essa série ela usa muito isso das sitcoms, né? E ele começou ali pelos anos 40 no primeiro episódio, os anos 50 no segundo, e aqui eu até falei que ele iria ser em tempos mais atuais, ou seja, 2020, 2019, mas aqui ele já está nos anos 70. Acompanhamos o casal que eles vão ter gêmeos, né? Então, de acordo com essas coisas, o tempo ele vai bem acelerado, ou seja, em 9 meses para ele, pra gente que está assistindo, é somente 5 minutos. E tem uma personagem que aparece, que é no caso, a Mônica do segundo episódio, que é a Geraldine. E muita gente se perguntou quem é essa tal Geraldine. Na minha visão, é isso que eu estou falando. A Geraldine eu vejo como a Mônica do segundo episódio, só que já em uma outra época, né? Porque ela veio em um episódio que basicamente quem não percebeu vai entender. Eu sempre digo que para você entender essa série, acho que
o mínimo que a gente pode fazer é ter um entendimento sobre os quadrinhos, porque muitos dos personagens que vão aparecer agora são personagens que estão contidos nos quadrinhos, não somente a Mônica, mas a gente também observa em uma frase, isso depois ali do parto dos gêmeos, a Wanda fala sobre o Pietro, que o Pietro ele morreu no filme Vingadores, a Era de Ultron. A Geraldine comenta sobre isso, que o Pietro teria morrido ali na Era de Ultron, e meio que a Wanda pergunta para ela o que foi que você disse, meio que ela fala que ela tenta enrolar, e a gente percebe que a Geraldine ela usa um colar da SWORD. A SWORD, eu até escrevi aqui que a SWORD é tipo uma organização que foi criada pelo Nick Fury. A SWORD ela significa Departamento de Observação e Respostas de Mundo Suficiente, que foi criada pelo Nick Fury, mas aqui ela se caracteriza como Divisão de Respostas de Observação de Armas Senciente, que foi criada pelo Nick Fury, objetivo de captura da Wanda, né? Então, lembra quando eu falei sobre a Capitã Marvel na crítica dos primeiros episódios? Então, esse questionamento ainda continua. Eu ainda vejo que não somente a Capitã Marvel pode aparecer. Eu até digo que não é nem tanto a Capitã Marvel, mas sim a Capitã Marvel no filme de Capitã Marvel. Se você assistiu, você vai saber o que eu estou falando. Mas muita gente também está compilando que nem seria a amiga dela, e sim a filha da amiga dela. É muita coisa para dirigir. Esse episódio não mostra nada, mas ele já instiga a nossa curiosidade. Então a gente percebe muito essas coisas. Eu ainda acho que esse quarto episódio ele já vai focar em uma outra época, né? Eu acho que as crianças, essas duas crianças, elas são óbvias para quem já leu as HQs de WandaVision, e tanto as HQs da Marvel vai perceber isso. Então é muito interessante isso. Eu digo que WandaVision para mim isso depois de Vingadores Ultimato, WandaVision é talvez a maior obra da Marvel, porque essa questão também das HQs, juntamente com ótimas atuações, tanto do Paul Bettany e tanto da Elizabeth Olsen, são ótimas, em especial a Elizabeth Olsen, porque se você perceber, toda a história é controlada por ela, toda a história é controlada pela Wanda. Eu até acho que a Wanda ela meio que sabe das coisas, mas ela não está lembrada. Eu vejo que é tipo um controle de tempo, é tipo um controle de... Tem muitas coisas ainda pra gente discutir sobre a série. A questão é que a nossa ansiedade sobre os episódios é o que a Marvel quer da gente, é ter essas curiosidades sobre tanto o porquê que os dois eles estão ali, porque os dois eles estão naquela época. Lembrando, no episódio 2 aparece um cara que era mascarado, sabe? E isso a Wanda distorceu o tempo e voltou. Eu acredito que esse cara ele vai aparecer de novo, né? A gente percebe ali lá no final do terceiro episódio, quando a Geraldine ela recua não sei se recua no tempo ou se ela vai para um outro lugar, e esse lugar acredito eu que é a SWORD, que é a Fundação SWORD, né? E eu até acho que um personagem que pode muito aparecer nesses episódios é o Doutor Estranho, até porque, né, mexe com magia, essas coisas, e eu até acho que ele vai ser um ponto muito forte, tanto para a Wanda entender sobre as coisas, né, e também porque eu acho que o Doutor Estranho ele tem uma coisa bem interessante, porque ele em Vingadores Ultimato ele também serviu como
grande apoio ao Tony Stark. E uma coisa que tem me incomodado muito são as propagandas, que é sobre as indústrias Stark. Eu acredito que não sei se o Tony Stark está por trás disso. Eu acredito, como eu não li ainda as HQs, eu acho que não tem muito a ver com o Tony Stark mesmo, mas eu fiquei com essa dúvida. Então, se você aí já leu as HQs, comente alguma coisa aí nos comentários pra gente entrar em sintonia. Mas eu achei esse episódio muito interessante. Eu ainda prefiro os dois primeiros. Ele apresenta coisas que tipo fica um pouco confusos para quem, por exemplo, não leu as HQs. Eu ainda acho que faltou alguma coisa, mas mesmo assim é um episódio muito interessante. A questão cômica da história é muito bem apurada, tanto as originalidades das HQs e também as originalidades das sitcoms são muito bem exploradas, e também pelo fato que agora a imagem é em RGB, ou seja, não é mais aquele preto e branco. E eu quero ver o que a Jack Gyllenhaal e Matt Shakman eles vão fazer ao longo dessa temporada aí. Então, se você gostou desse vídeo, marque um gostei, deixe seu like e nos vemos domingo para falar sobre os próximos episódios aí de Wanda e Visão. É isso aí, se inscreva, deixa o like, veja os canais parceiros. E eu vou deixar aqui o link na descrição da crítica de WandaVision episódio 3. E também vou deixar o link dos meus dois podcasts, Criticast e Pixels Design Podcast. Estou pensando aí em retornar os trabalhos do Pixels. E vou deixar também o Instagram do Pixels Design para vocês conhecerem sobre o podcast. É isso, até a próxima e até o próximo J Críticas. Valeu! Marvel Studios' first original series arrives on Disney Plus.